Hey guys! Hoje nós vamos falar sobre um dos verbos mais usados no inglês, mas também um dos mais polêmicos, que é o verbo to get. O verbo to get tem várias possibilidades de tradução em português e vários contextos possíveis para a gente usar esse verbo. Eu gostaria de comparar com outro verbo em português que também tem várias possibilidades, vários contextos a gente usar, que é o verbo tomar. Pode ser usado, por exemplo, tomar no sentido de beber alguma coisa, tomar um banho, tomar um susto, tomar um choque, enfim, tem várias possibilidades, vários contextos para a gente usar o verbo tomar. E o mesmo serve para o verbo to get. My coffee? Tomar my coffee. Ele pode ser utilizado em várias situações diferentes. E nesse caso, as traduções em português vão ser bem diferentes também. Hoje nós vamos falar sobre 6 possibilidades da gente usar o verbo to get. A primeira delas é no sentido de conseguir, obter alguma coisa. Por exemplo, algum documento. Se eu falar, eu consegui um passaporte, I got a passport. I got a passport. I got a card. Muito cuidado que o verbo to get, no passado, ele é got. O verbo to get também pode ser ganhar ou receber alguma coisa. Por exemplo, eu recebi muitos presentes no meu aniversário. I got a lot of gifts on my birthday. Ou, por exemplo, eu recebi o seu e-mail. I got your email. I got your email. I got an email. O verbo to get também pode ser usado quando a gente pega alguma coisa, no sentido de ir até algum lugar, pegar aquela coisa e trazer. Por exemplo, eu quero pegar um café. I want to get some coffee. Do you want to get some coffee? Get some coffee. O verbo to get, ele também é muito utilizado com a ideia de chegar. Existe o verbo específico para chegar, que é o verbo to arrive, mas o verbo to get, numa situação bem informal, a gente pode usar ele também com esse sentido. Por exemplo, eu cheguei aqui 5 minutos atrás. I got here 5 minutes ago. I got here as fast as I could. I got here. Was here when I got here. Também pode ser com a ideia de atender o telefone ou atender a porta. Por exemplo, o telefone está tocando. Você pode atender para mim? The phone is ringing. Can you get it for me, please? Can you get it? Can you get it now? Nesse caso, também utilizado de uma maneira informal, porque tanto para atender o telefone quanto para atender a porta, o verbo que se utiliza é o verbo to answer. E por último, mas não menos importante, a ideia de ficar, mas ficar quando a gente está falando sobre uma mudança de estado. Por exemplo, ficar doente, to get sick, ficar com raiva, ficar bravo, to get angry. Necessary. Get angry. Why does Daddy have to get sick? E além disso, existem várias expressões idiomáticas que a gente usa o verbo to get. Em inglês, a gente chama elas de phrasal verbs. O que são phrasal verbs? Tradução literal, verbos frasais, são verbos que têm uma ideia apenas, mas mais de uma palavra. Por exemplo, se eu falar entrar, eu posso usar o verbo normal to enter, o verbo, enfim, tradicional, né? To enter. E eu também posso usar um phrasal verb to get in, que também significa entrar. Além de get in, a gente também poderia usar get out, que é sair, get up, que é levantar, get along, que é se dar bem, get over, que é superar. Enfim, existem várias expressões, várias possibilidades de usar o get nesse sentido. Mas retomando o que eu falo sempre nas aulas e nos vídeos, quando a gente for aprender inglês, quando a gente for estudar inglês, a gente deve estudar ele devagarinho, focando em cada parte. É importante a gente focar em apenas um significado, treinar ele, fazer exemplos, usar o máximo possível e quando essa parte estiver bem sedimentada, a gente segue para o próximo significado. Mas uma dica importante sobre os phrasal verbs, quando você for memorizar eles, você deve enxergar o verbo to get in, por exemplo, como uma coisa só.
ele não tem nada a ver com o verbo to get separado. Da mesma forma que o verbo falar é to speak, o verbo estudar é to study, o verbo entrar é to get in. Então deixa o like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários alguma dúvida que você tem sobre esse conteúdo ou qualquer outro conteúdo sobre inglês, que futuramente eu vou fazer um vídeo respondendo as principais dúvidas. Ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. Thank you very much and see you next week. Bye bye!